Em 2024, uma descoberta feita em Jerusalém, mas anunciada apenas em 2025, deixou arqueólogos e historiadores sem palavras. Uma equipe internacional revelou ter aberto o lendário túmulo do rei Salomão, a figura mais enigmática e reverenciada da história bíblica, citada nas tradições judaica, cristã e islâmica. Imagine, após mais de 3.000 anos de mistério, o local finalmente foi revelado ao mundo. A notícia caiu como um terremoto na comunidade acadêmica, levantando não apenas poeira das escavações, mas também perguntas que podem redefinir o que sabemos sobre a antiguidade. Mas antes de entendermos o que foi encontrado dentro dessa tunda, precisamos compreender quem foi Salomão e por que sua história atravessa os séculos. Filho do rei Davi, coroado ainda muito jovem, ele ascendeu ao trono de Israel num tempo em que a nação vivia seu auge. Seu reino se estendia do Eufrates até as fronteiras do Egito, e sua fama ultrapassava continentes. Mas o que realmente fez sua marca foi a sabedoria sobrenatural concedida por Deus. A famosa cena do julgamento de Salomão, em que duas mulheres disputavam a maternidade de uma criança, é apenas um dos exemplos que imortalizaram seu nome. Jerusalém prosperou sob sua liderança e a construção do majestoso Templo de Salomão tornou-se uma das maravilhas do mundo antigo. Ainda hoje, estudiosos e fiéis lembram dele como o homem que pediu sabedoria em vez de riquezas e acabou recebendo ambos. No entanto, junto com glória, também vieram quedas, escolhas erradas e influências perigosas. Agora, séculos depois, um segredo guardado sob as pedras de Jerusalém finalmente veio à tona. O túmulo estava protegido por camadas de enigmas, barreiras artificiais e até sistemas que pareciam desafiar a lógica humana. O que será que os arqueólogos encontraram quando finalmente conseguiram penetrar naquele subterrâneo oculto por 5 milênios? A arqueóloga Emily Carter, líder da equipe, descreveu a jornada como encontrar uma agulha em um palheiro. Durante meses, a investigação parecia fadada ao fracasso, até que registros fiscais antigos apontaram tributos misteriosos enviados para uma região esquecida das colinas de Jerusalém. Intrigada, a equipe utilizou imagens de satélite e percebeu padrões geométricos estranhos no terreno. O primeiro contato com o local não foi fácil. Uma camada de pedra extremamente dura bloqueava a passagem, como se tivesse sido criada de propósito para afastar saqueadores. Lendas locais também falavam de um pastor que perdera seu bode em uma fenda que brilhava como estrelas. Essa pista aparentemente mística coincidia com descrições bíblicas da arquitetura de Salomão. Foi então que uma forte tempestade revelou uma depressão no solo, abrindo caminho para a entrada de um complexo subterrâneo. O uso de tecnologia avançada, como radares de penetração no solo, revelou túneis, câmaras e até passagens falsas, projetadas para enganar intrusos. A cada avanço, a equipe percebia que estava diante de um quebra-cabeças arquitetônico criado há milênios. Armadilhas, corredores ilusórios e estruturas instáveis desafiavam a ciência moderna. Mas um detalhe mudou o rumo da expedição. Um pequeno selo de ouro gravado com o emblema de Salomão foi encontrado. A partir daí, não havia mais dúvidas. Eles estavam perto. 3 meses de trabalho incessante levaram-nos até a entrada da câmara principal, mas para acessá-la era preciso decifrar um enigma matemático baseado no calendário hebraico. O mecanismo exigia ativar 7 pontos de pressão em uma ordem exata, ou então uma avalanche de pedras selaria a tumba para sempre. Por 3 dias inteiros, arqueólogos e especialistas trabalharam na sequência correta, até que, finalmente, a porta começou a se mover, revelando um segredo que esperou 5.000 anos para ser visto. Mas o que havia atrás daquela entrada sagrada? Enquanto as escavações avançavam, algo extraordinário veio à tona. Entre os blocos de pedra cuidadosamente encaixados, foram encontrados fragmentos de inscrições em hebraico antigo. Para os especialistas, não se tratava de qualquer marca aleatória, mas de símbolos que remetiam diretamente à dinastia de Davi e, consequentemente, ao reinado de Salomão. O silêncio tomou conta do grupo de arqueólogos no momento em que perceberam o peso daquela descoberta. Não era apenas arqueologia. Era como se a história bíblica estivesse sendo confirmada diante de seus olhos, pedra por pedra, inscrição por inscrição. A cada novo achado,
o clima de mistério só aumentava. Foram localizados objetos de cerâmica decorada, fragmentos de tapeçarias que o tempo quase apagou, além de restos de madeira que, após análise, revelaram pertencer ao mesmo período em que Salomão viveu. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas para os estudiosos eram peças fundamentais de um quebra-cabeça milenar. A suspeita se tornava cada vez mais forte. Aquele local poderia, de fato, ser o túmulo tão procurado. Mas o que realmente causou espanto foi a descoberta de uma câmara interna, oculta atrás de uma parede selada. A abertura exigiu dias de trabalho delicado, pois qualquer descuido poderia comprometer todo o material preservado. Quando finalmente conseguiram acesso, a equipe encontrou um espaço surpreendentemente intacto, protegido da ação do tempo e das invasões humanas. Era como se aquela sala tivesse sido guardada de propósito, esperando o momento certo para ser revelada. Dentro dessa câmara, relíquias impressionantes vieram à tona. Adornos em ouro, recipientes ricamente trabalhados e até o que parecia ser um trono em miniatura, feito com detalhes de valor inestimável. Essas peças não apenas reforçavam a ideia de realeza, mas indicavam que ali estava alguém de grande importância, alguém que ocupou um lugar central na história de Israel. Muitos arqueólogos, diante de tais provas, não hesitaram em considerar a hipótese de estarem, de fato, diante do sepulcro de Salomão. A notícia começou a circular pelo mundo e rapidamente ultrapassou os limites da comunidade acadêmica. Teólogos, historiadores e até líderes religiosos manifestaram-se diante do impacto daquela possibilidade. Afinal, se confirmado, esse achado não seria apenas uma vitória da ciência, mas um marco espiritual para milhões de pessoas que encontram na Bíblia não apenas um livro, mas a própria palavra de Deus viva e eficaz. A comoção causada por essa descoberta foi imediata. Jornais, revistas e canais de televisão do mundo inteiro passaram a noticiar o possível achado do túmulo de Salomão, descrevendo-o como uma das maiores descobertas arqueológicas do século. As imagens das relíquias, das inscrições e da câmara secreta se espalharam rapidamente pela internet, alcançando milhões de pessoas em questão de horas. Para muitos, aquilo representava a confirmação de que a história bíblica não era apenas simbólica, mas real, concreta e palpável. Para outros, porém, surgiram dúvidas, críticas e questionamentos sobre a veracidade dos fatos. O debate estava apenas começando. Entre os especialistas, a análise detalhada do material encontrado se tornou prioridade. Equipamentos de última geração foram utilizados para examinar cada peça, cada fragmento, cada detalhe. Datações por carbono, estudos linguísticos e comparações históricas apontavam para o período exato do reinado de Salomão, fortalecendo ainda mais a tese de que o túmulo poderia ter sido encontrado. O entusiasmo era enorme, mas, ao mesmo tempo, o cuidado era redobrado. Qualquer erro poderia comprometer uma descoberta que tinha o potencial de redefinir capítulos inteiros da história. E não era apenas no campo da ciência que os impactos eram sentidos. No meio religioso, a repercussão foi ainda maior. Igrejas ao redor do mundo passaram a citar a descoberta como prova viva da fidelidade da palavra de Deus. Pastores, padres e líderes espirituais viam nisso um sinal de que a Bíblia continua se confirmando, mesmo após milhares de anos. O túmulo de Salomão não era apenas um marco histórico, mas também um lembrete de que os relatos bíblicos permanecem vivos e atuantes na nossa realidade. Entretanto, junto com a euforia, vieram também os desafios. Governos, instituições religiosas e organizações arqueológicas começaram a disputar o direito de administrar e proteger aquele local. A descoberta, que poderia unir, também gerava divisões e conflitos de interesses. Afinal, não se tratava apenas de pedras antigas, mas de um patrimônio espiritual, cultural e histórico de valor incalculável. Era necessário sabedoria para lidar com algo tão grandioso, sem permitir que a ganância humana maculasse um achado que poderia transformar a fé de milhões. O mundo aguardava ansiosamente as conclusões finais. Estaríamos realmente diante do túmulo do rei mais sábio da história? Ou tudo não passaria de mais um enigma mal interpretado? A resposta, como veremos a seguir, pode ser ainda mais surpreendente do que muitos esperavam.
Com o avanço dos estudos, ficou evidente que o impacto dessa descoberta ultrapassava os limites da arqueologia. O que estava diante dos olhos do mundo não era apenas um conjunto de ruínas, mas um testemunho vivo da grandiosidade de uma era que até então muitos julgavam perdida na poeira do tempo. As relíquias encontradas dentro da câmara subterrânea, as inscrições preservadas e a riqueza dos detalhes reforçavam a convicção de que ali repousava alguém de realeza incomparável, alguém cuja vida marcou profundamente a história de Israel, o rei Salomão. As análises confirmavam que os objetos pertenciam ao período exato descrito nas Escrituras. Isso provocou um verdadeiro abalo no meio acadêmico, pois pela primeira vez em séculos havia indícios concretos de que o relato bíblico não era apenas simbólico, mas histórico. O debate ganhava força. Seriam aquelas provas definitivas ou apenas mais um elo em uma longa corrente de enigmas? Enquanto cientistas e historiadores discutiam, milhões de pessoas ao redor do mundo viam naquela descoberta uma reafirmação poderosa daquilo que já acreditavam pela fé. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. O túmulo de Salomão, mesmo que cercado de riqueza e esplendor, também lembrava a fragilidade da vida humana. O rei mais sábio da terra, que construiu o templo e governou sobre uma nação próspera, também descansava no pó, como qualquer outro homem. Essa realidade despertava uma reflexão inevitável. De que adianta toda a glória, sabedoria e poder se, ao final, todos retornamos ao mesmo destino? Após estabilizar a estrutura da tumba, a equipe da Dra. Carter começou a explorar as câmaras internas com ainda mais cautela. Cada corredor revelava detalhes arquitetônicos impressionantes, passagens falsas, portas secretas e mecanismos engenhosos de contrapeso que protegiam o que estava dentro há 5.000 anos. Era impossível não se maravilhar com a inteligência aplicada pelo rei Salomão em sua própria sepultura. Cada passo exigia planejamento, e qualquer descuido poderia destruir séculos de história preservada. A tensão era palpável. Cada arqueólogo sabia que estava diante de algo único, algo que poderia mudar a compreensão histórica de toda a região. Logo foram encontrados artefatos cerimoniais como 7 menorás de 7 braços, queimadores de incenso ainda contendo resinas antigas e instrumentos musicais que poderiam ter sido tocados pelo próprio Salomão. Tudo isso preservado de forma surpreendente pelo ambiente da tumba. Cada objeto parecia contar uma história, revelando a riqueza, o poder e a religiosidade daquele período. Um dos achados mais intrigantes foi um baú trancado coberto por símbolos misteriosos. A Dra. Carter suspeitava que ele pudesse conter os bens mais preciosos do rei, mas abrir esse baú exigiria estudo cuidadoso. Cada detalhe, cada gravura e cada mecanismo encontrado reforçava a ideia de que Salomão havia planejado sua tumba para proteger não apenas riqueza material, mas também um legado histórico e espiritual. A emoção da equipe era intensa. Estavam diante de uma combinação de história, engenharia e mistério jamais vista antes. Enquanto registravam cada descoberta, uma reflexão inevitável surgia. Não era apenas ouro ou pedras preciosas que tornavam o rei Salomão extraordinário, mas a sabedoria, o planejamento e o legado que ele deixara para a humanidade. Cada objeto encontrado contava mais do que história. Contava sobre um homem que buscou eternizar sua sabedoria e cuja memória ainda ecoa milênios depois. Mesmo após terem explorado a câmara principal, a equipe da Dra. Carter sabia que havia muito mais a descobrir. Os murais nas paredes chamavam a atenção, representavam julgamentos, cerimônias e encontros diplomáticos, cada um com detalhes que contavam a história da sabedoria e do reinado de Salomão. As imagens humanas, os animais e a arquitetura eram esculpidos com precisão quase sobrenatural, mostrando que o rei buscava não apenas governar, mas transmitir valores, ensinamentos e mensagens codificadas para as futuras gerações. Cada detalhe parecia ter sido planejado para impressionar e instruir, mesmo milhares de anos depois. Entre os achados mais valiosos estavam os pergaminhos escritos em hebraico antigo, contendo registros de transações comerciais, tratados diplomáticos e reflexões pessoais de Salomão.
Alguns textos indicavam como o rei via a riqueza e o poder, destacando que, mesmo cercado por luxo, sua prioridade era a sabedoria e a justiça. Essa combinação de pragmatismo e espiritualidade reforçava o legado de um governante que buscava compreender a essência da vida, refletindo sobre o que realmente importava além do ouro e das posses. Fragmentos de seda, marfim e especiarias vindos de terras distantes como Índia, África e possivelmente China confirmaram a existência de uma rede comercial sofisticada. A fama de Salomão ultrapassava fronteiras, e esses achados mostravam a capacidade do rei de consolidar influência e riqueza através de alianças e comércio, sem depender exclusivamente da guerra. Cada descoberta arqueológica conectava diretamente com os relatos históricos, comprovando que muitas das histórias sobre seu poder e riqueza eram reais e não meros mitos. Ao final da exploração, a equipe da doutora Carter permaneceu em silêncio diante da magnitude do que haviam descoberto. Não se tratava apenas de ouro, pedras preciosas ou objetos luxuosos, mas de um verdadeiro tesouro de sabedoria, história e legado cultural. Cada pergaminho, cada mural, cada artefato contava a história de um rei que transcendeu seu tempo, cuja influência se estendeu muito além das fronteiras de Israel, chegando a terras distantes e culturas diferentes. A tumba de Salomão não era apenas um depósito de riqueza material, mas um testemunho silencioso da busca incessante pelo conhecimento, pela justiça e pela compreensão da vontade divina. A visão do trono dourado com seus leões esculpidos, os 7 menorás alinhados, os frascos de unção e os instrumentos musicais intactos criava uma atmosfera quase mística, como se o próprio rei ainda estivesse presente, observando cada detalhe de sua herança. Até mesmo os detalhes mais sutis, como a pedra azul misteriosa, possivelmente o lendário Shamir, e os baús trancados com mecanismos complexos, reforçavam a genialidade de Salomão, mostrando que ele pensava não apenas no presente, mas na preservação de sua história para futuras gerações. Ao encerrarmos essa incrível viagem, somos lembrados de que a verdadeira riqueza não está apenas nos tesouros materiais, mas no conhecimento, na sabedoria e na herança espiritual que deixamos para o mundo. A história de Salomão, agora mais próxima da realidade graças a essas descobertas, nos convida a olhar para a nossa própria vida, nossas escolhas e o legado que queremos construir. E assim encerramos esta incrível jornada pelo túmulo de Salomão. Se você ficou fascinado com essa história e quer explorar mais mistérios da antiguidade, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. E claro, compartilhe sua opinião nos comentários.